Santo Deus, nosso querido Pai, na Tua presença, Senhor, nos encontramos agradecidos pelas bênçãos que já recebemos de Ti nesta manhã. Agradecidos, Senhor, por este senso que Tu nos dás de te pertencermos, de sermos Teus e de que Tu nos cuidas, Tu nos guias e realizas, Senhor, em nós, dia a dia, todos os Teus propósitos. Que nós sejamos massa fácil, barro, Senhor, moldável em Tuas mãos, para que Tu possas cumpri-los sem que nós ofereçamos, Senhor, resistência. Dá-nos fé, como uma fé de todas as mulheres que ouvimos esta manhã, fé, coragem, ousadia. Torna-nos realmente Tuas representantes onde quer que nos encontremos. Que sejamos, Senhor, uma bênção lá onde nós estamos, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, no nosso trabalho. Que os que estão à nossa volta possam ver Cristo em nós. Agora, Senhor, te agradecemos por o programa desta tarde e te pedimos que nos venhas abençoar, que nos venhas ajudar a interiorizar algumas noções de comunicação e que isso possa ser útil, Senhor, para a nossa relação uns com os outros, particularmente neste ministério, Senhor, da mulher. Fica connosco, que o Teu Espírito Santo nos assista, nos habite e nos use. São as bênçãos que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, boa tarde a todas. Tivemos a almoçar juntas, mas eu não fui ao passeio, não é? Portanto, é como se pudéssemos sair e pudéssemos de novo. A Cris disse que agradecia à gentileza de eu estar aqui e devo dizer que para mim não há só gentileza, é realmente um prazer poder estar com tantas mulheres. Algumas que eu conheço e que já não vi há muito tempo, que tive o privilégio e o prazer de ver aqui, e outras que, enfim, eu vejo mais, e outras que é pela primeira vez que as estou a ver, não é? Portanto, estou feliz por estar convosco e espero muito que este momento que vão estar aqui possa ser útil, sobretudo, não é? O tema que eu vou falar é um tema, como nós costumamos dizer, algo batido, não é? Um tema que se fala muito, a comunicação, e já ouvimos certamente falar disto por muitas pessoas, e eu tenho a impressão que não vos vou dizer nada de novo, não é? Mas o nosso problema não é não sabermos, o nosso problema é não interiorizarmos de maneira a que depois as coisas saiam naturalmente. E quando isso não acontecer, podemos ouvir sempre as mesmas coisas, não é? Era esta a ideia do apóstolo Paulo, quando ele dizia: não me canso de vos dizer sempre as mesmas coisas. Porquê? Porque é dizendo e ouvindo, nós vamos integrando em nós e depois as coisas fazem o seu caminho no nosso coração e no nosso comportamento. Então, o nosso tema é sobre habilidades da comunicação. O que vamos ver aqui não será a comunicação de uma maneira geral, não é? Porque é um tema muito vasto. Podemos fazer uma carreira universitária com doutoramento e tudo nesta área, não é? Da comunicação, mas é a comunicação como deve ser vivida ou aplicada ao vosso Ministério da Mulher. Não é? Como é que vocês estão aqui, são todas responsáveis nas vossas igrejas pelo Ministério da Mulher. Nesse Ministério, vocês vão ser certamente, muitas vezes, solicitadas. Já o facto de vocês terem sido escolhidas pela Igreja para este Ministério mostra que vocês têm uma abertura especial, uma sensibilidade especial para com as outras mulheres. Sim ou não? Senão não vos teriam escolhido, não é? O facto de se escolheram é que a Igreja vos dá um ministério a desenvolver de relacionamento com as outras mulheres. E de uma maneira particular, isso é inevitável, vão relacionar-se com mulheres que têm problemas, que estão em dificuldade, com quem vocês vão conversar e devem ter algumas ideias, não é? De certas coisas que devem fazer, dizer e outras que não devem fazer. De forma que este curso é muito útil para isso. É para enriquecer o vosso trabalho e torná-lo mais útil. Ou seja, vamos ver a comunicação dentro de uma relação de ajuda. Quando alguém tem um problema e vem ter convosco, como é que vocês devem desenvolver a vossa
a vossa comunicação com essas pessoas, geralmente mulheres, para as poderem realmente ajudar. E quando nós pensamos em relação de ajuda, nós pensamos imediatamente numa pessoa muito particular que foi mestre nessa área e que continua a ser o nosso principal modelo. Quem é? É Jesus. Jesus é realmente o nosso modelo na questão da comunicação de ajuda, na relação de ajuda. Portanto, Jesus, no seu percurso aqui nesta terra, muito do seu ministério foi passado com pessoas, particularmente no Evangelho de João, nós vemos isto, estes encontros de Jesus com pessoas individualmente, não é? Penso que Jesus devia ter mesmo uma certa preferência por este tipo de trabalho, não é? Pessoa a pessoa, alma a alma. E vemos a maneira como Jesus lidava com essas pessoas. Jesus encontrou montes de pessoas que estavam, eu vou usar um termo que se calhar não é muito gentil, mas eram pessoas que estavam encalhadas. Não é? Quando nós temos um problema, não conseguimos resolver, não conseguimos sair dele, estamos prisioneiros, é como se estivéssemos encalhados. A vida não corre como uma corrente de água que encontra um obstáculo, a água não corre normalmente. Assim é muitas vezes a vida. Temos um problema que nos bloqueia, que nos limita e que não deixa que a vida corra normalmente. E muito trabalho de Jesus foi desencalhar, desbloquear essas pessoas, ajudá-las a ver o obstáculo e a resolvê-lo, a superá-lo ou a contorná-lo. Portanto, foi isso que Jesus fez. E vemos a perícia com que Jesus fez esse trabalho. Temos aqui alguns encontros de Jesus, por exemplo, a mulher samaritana, que alguém falou dela aqui esta manhã. A mulher samaritana é talvez o caso mais carismático de Jesus, porque é a pessoa com quem Jesus conversa mais a nível pessoal. E é muito interessante vermos a paciência de Jesus com esta mulher. Uma mulher simples, analfabeta, cheia de problemas, e Jesus, ele diz aos seus discípulos: eu preciso, convém-me passar por Samaria. Era ele, Jesus, que tinha a conveniência de passar por Samaria para quê? Para se encontrar com esta mulher. Uma mulher samaritana, como sabemos, enfim, que estava à volta, e ainda por cima não tinha assim uma vida muito limpa, não é? Socialmente muito aceitável. E Jesus disse: eu tenho interesse, convém-me a mim passar por Samaria, e era para se encontrar com esta mulher. Quando nós não vamos falar, porque não, nós poderíamos ficar toda a tarde a falar até mesmo só sobre a samaritana, mas não vamos fazer isto. É apenas que vocês se lembrem que Jesus seguia esta mulher no seu discurso, não é? Há um momento em que nós sentimos bem que o discurso de Jesus é um nível e o discurso da mulher é um outro nível, não é? Jesus fala de uma água e a mulher fala de uma água, mas não é a mesma. Jesus fala de uma fonte, a mulher fala de uma fonte, mas não é a mesma, não é? Jesus fala de uma sede e a mulher fala de uma sede também, mas não é a mesma. Ou seja, o discurso é a níveis diferentes, mas Jesus não desistiu, e Jesus vai dar-nos um pequeno encontrão nesta mulher, quando lhe diz: estava a mulher, vai lá buscar o teu marido. E conhecemos a resposta, não é? Esta mulher tinha um bloqueio. Eu vou-vos perguntar: de que natureza, vocês que conhecem o caso, de que natureza vos parece que era o problema desta mulher? Seria um problema de natureza laboral, espiritual, social? Podemos dizer que era realmente um problema de natureza afetiva. É? Esta mulher tinha um problema de falta de amor. A sede que ela tinha era uma sede de amor que ela procurava saciar através de maridos, porque em princípio os maridos devem dar o quê? Deviam dar, não é? Amor. Alguns dão, outros não dão. Então Jesus diz: mulher, essa sede que tu buscas saciar nos amores dos vários companheiros que já estiveste, eles não vão poder te saciar. Eu vou poder saciar a tua sede. Tu tens uma necessidade de natureza afetiva, necessitas de amor. E eu estou aqui para poder responder a essa necessidade. E Jesus desbloqueou esta mulher, como nós sabemos. Depois encontramos um outro encontro de Jesus com o jovem rico, onde vemos que Jesus não se
vice-versa. Não se comunica da mesma maneira com o jovem rico como se comunicou com a mulher samaritana. Jesus é muito mais objetivo, diretivo, curto no discurso, não tem a mesma paciência, ou pelo menos não é necessária a mesma paciência. Este homem não tinha a certeza de ter a vida eterna, porque ele pergunta: Senhor, o que é que eu hei de fazer para ter a vida eterna? Este homem era um homem frustrado, de confiança, de certeza da sua vida espiritual. O problema deste homem era de que natureza? Era de natureza espiritual. Ele não tinha a certeza de ter a vida eterna. Ele não tinha a certeza de ter a vida eterna. Nós só sabemos o problema que têm as pessoas com Jesus através das respostas que Jesus lhes dá. E o que Jesus diz a este homem é: o teu problema é que tens o foco errado. O teu foco está no cumprires, guardar os mandamentos, mas o teu coração não está aí. E esse é o problema. O teu coração não está no que tu realizas espiritualmente. O teu coração está onde? Jesus diz: já está vendo tudo como tens, dá aos pobres e bem segue. Esse era o problema. Aquele rapaz tinha o foco errado na sua vida. E quantas pessoas nós encontramos com o foco errado? E às vezes temos que ajudar a corrigir, portanto, o foco. Depois Jesus também vai com Zaqueu. Todos conhecemos a história de Zaqueu. Aquele homem pequenino que corria pelas ruas com os rapazinhos de Jericó e que subiu uma árvore para ver Jesus. E Jesus chega lá e diz: Zaqueu, desce para baixo, porque hoje eu preciso de ficar na tua casa. Qual era o problema de Jacó, de Zaqueu? De que natureza era o seu problema, o seu bloqueio, lá no interior dele mesmo? O que é que vocês acham? Era um problema de natureza espiritual, como o do jovem rico. Vocês acham que a relação que Zaqueu tinha com o dinheiro era a mesma relação que o jovem rico tinha com o dinheiro? Não era. Ou seja, para Zaqueu, que ganhava muito dinheiro, o problema não era o dinheiro, não era um problema, não era um obstáculo. E nós vemos isso quando? É quando Jesus está em casa dele, ele levanta-se e diz: dou aos pobres metade dos meus bens, o que eu realmente defraudei, eu restituo quadruplicado. Ele não tinha a taxa, não estava agarrado ao dinheiro. O seu problema não era dinheiro. O que é que era o problema de Zaqueu? Que Jesus resolveu. Pela resposta de Jesus, vemos qual era o problema de Zaqueu. Era de natureza social. E qual era o problema dele de natureza social? Ele necessitava de quê? Ele necessitava de aceitação e necessitava de reconhecimento no meio dos outros homens. Ele achava que não tinha um lugar no meio dos outros homens. É por isso que Jesus, no meio da praça, no meio de toda aquela multidão, ele para e diz: Zaqueu, preciso deste, porque eu preciso de ficar na tua casa. Já viram que maior valorização Jesus podia ter dado? Jesus não foi à casa do chefe da aldeia, não foi à casa do sacerdote, nem do levita. Jesus disse: Zaqueu, eu vou ficar em tua casa, esta noite podes-me dar guarida. Valorizou este homem que se sentia o mais pequeno de todos, não é? Então Jesus disse: o teu problema é sentir que és inferior aos outros, mas eu vou-te valorizar. E na realidade tu vais ver que tu és tão importante como os outros. Jesus esteve atento. E depois temos Nicodemos. Este Nicodemos, qual era o problema de Nicodemos? O discurso deles também é grande, mas é interessante, enquanto que Jesus tem muita paciência com a samaritana e deixa ela é que de alguma maneira dirige a cadência do discurso. Jesus tem muita paciência com ela. Com Nicodemos, Jesus não tem tanta paciência, não é? Nicodemos chega e diz: Senhor, bem sabemos quem tu és. E Jesus logo assim: só precisas de uma coisa. Precisas de quê? Qual era o problema de Nicodemos? Que natureza era o seu problema? Que Jesus desbloqueou algo abruptamente, é verdade. Porque a partir do momento Zaqueu cala-se e só se ouve já Jesus. Zaqueu fica calado, não é?
Nicodemos fica calado e só Jesus é que termina realmente o discurso. Vai falar da sua cruz, e sempre o discurso. Não vamos ver qual era a natureza do problema de Nicodemos. Diga-me. O problema de Nicodemos, ainda não dissemos, estou a perguntar qual era o problema. Ele estava bloqueado em quê? Vimos que Zaqueu era numa baixa autoestima social, não é? O jovem rico era uma questão de foco, de idolatria quase. O problema de Nicodemos era espiritual porque ele tinha um problema religioso. Era no mundo da religião. Ele tinha-se de alguma maneira fundido dentro de um molde religioso. Ele tinha um comportamento religioso. Ele era exímio desse comportamento, mas esse comportamento era apenas exterior. Ele estava esvaziado. Ele tinha um imenso vazio. E o que Jesus diz é que não vale a pena quereres pôr remendos, não vale a pena procurar as outras coisas, tu só precisas de uma coisa, é repartir a zero. Tu precisas de recomeçar, precisas de nascer de novo, precisas deixar tudo isso e adquirir realmente outro paradigma, outra vida. E essa outra vida sou a que eu te vou proporcionar. E depois Jesus fala na serpente, no deserto, fala, portanto, de tudo isso. É muito interessante a maneira como Jesus responde a cada um e nós vamos vendo no que Jesus diz qual era o problema que realmente eles tinham. Uma coisa muito importante que nós aprendemos no exemplo de Jesus é que Jesus vai centrar a sua relação de ajuda na pessoa. Jesus centra o seu interesse, o seu foco, a sua prioridade naquela pessoa. E quando ele está com aquela pessoa, ele está para aquela pessoa. Ele vive o problema com aquela pessoa e busca dar resposta àquela pessoa. Jesus não está ali representando, defendendo um sistema, uma filosofia que ele busca colar a todas as pessoas. Cada pessoa tem um problema. E a nossa ajuda a essa pessoa tem que ser pegar essa pessoa, compreender o seu universo e procurar ajudá-la a desbloquear do problema que ela tem, não é? Portanto, Jesus fazia isto e é nosso modelo nisso. Agora nós temos um grande inconveniente em relação com Jesus. Há uma grande diferença entre Jesus e nós. É porque quando Jesus disse, interessa-me passar por Samaria, ele sabia que iria lá estar uma mulher ao meio-dia para ir buscar água, não é? Ou à meia-noite, quando veio Nicodemos, Jesus sabia. Quando Jesus olhava para as pessoas, Jesus tinha sobre elas uma informação plena. Não é? Como diz João, ele bem sabe o que está no coração do homem. Não é preciso que ninguém o informe. Mas e nós? Nós, a quem Deus dá este ministério de ajuda às mulheres ou às pessoas em dificuldade, nós não temos esta vantagem. Nós não sabemos o que se passa lá dentro das pessoas, não sabemos qual é o seu problema, as causas das causas, nós não conhecemos, não sabemos. Jesus tinha o Espírito Santo na sua plenitude. Nós temos assim uma medida pequenina, não é? E às vezes é tão pequenina que quase não ouvimos a sua voz. Então, nós precisamos sempre dessa ajuda do Espírito Santo e precisamos de estar atentos à informação que essas pessoas nos dão sem querer. É isto que é ser um bom ajudador. É olhar para a pessoa em dificuldade, captar o que ela nos diz, mas ir mais longe, captar uma informação que ela transmite sem dizer. Imaginem que vocês estavam no lugar de Jesus com a samaritana. Vocês viram chegar aquela samaritana. O que é que vocês... A história desta mulher, que era visível, o que é que vocês podiam ver que vos podia encaminhar para o seu problema? Digam lá. Ela ter ido tirar água uma hora que ninguém costumava ir. Isso indicava o quê, Ruth? Que ela queria ir uma hora que ninguém visto, ou seja, não podia ser vista, provavelmente, ou relacionar-se com outras pessoas. É exatamente, ou seja, ela tinha um problema, que ela tinha vergonha de estar com as outras, não queria confrontar-se com elas e é uma hora em que ninguém ia. Isso já, mesmo para qualquer observador, indicava que havia ali
logo ao meio-dia, que é o pico do calor. Ora, ela ia nessa hora precisamente por isso, porque ninguém ia, não é? E, por exemplo, com Zaqueu, um indício de que Zaqueu tinha um problema de autoestima, de baixa autoestima, por exemplo. O que é que vocês acham? Era rico, portanto. O seu tamanho. Zaqueu era pequenino. Zaqueu foi sempre o mais pequenino da classe, na escola, na adolescência, na idade adulta. Ele foi sempre pequeno. Ele andava pequeno aos seus próprios olhos. A riqueza para Zaqueu era uma maneira de crescer no meio dos outros. Estão a ver? Cuidado com as pessoas com certas características físicas que elas tenham. Nós podemos muitas vezes tirar informação, portanto, para as podermos ajudar e perceber através disso que há um problema naquela área. E Nicodemos, como é que sabíamos que Nicodemos tinha um problema mesmo só olhando, sem falar com ele? Foi à noite. Porque ele foi à noite ter com Jesus. Ele não queria ser visto, não é? Ele era um homem do sistema. Ele não queria perder o seu lugar, mas ele estava vazio e precisava de mais alguma coisa. Ele arriscou a ir quando realmente já ninguém ia ter com Jesus. Altas horas da noite. Então, ao contrário de Jesus, nós temos que estar atentos a todos estes problemas, a toda esta informação que nos vem através da aparência, da evidência e daquilo que as pessoas dizem. Portanto, a comunicação é um sistema, é um processo, na verdade, em que há, vocês sabem isto, mas como isto é o nível 1, não é? Isto é o nível 1 da comunicação. E, portanto, são dados e noções implementadas, não é? Mas é bom vocês lembrarem estas noções. Então, nós vemos aqui que é um processo em que há um emissor, que é aquele que fala, que envia uma mensagem, há aquele que escuta, e aquele que escuta envia a sua compreensão da mensagem para o outro. Mas nós, se fôssemos só máquinas, isto seria muito fácil, não é? O problema é que nós não somos só máquinas, e ainda bem que não somos. E não usamos apenas a nossa boca, os nossos lábios para comunicar. O que é que nós usamos também? Toda uma série de gestos, de expressões que vão realmente enriquecer e por vezes baralhar a nossa comunicação. É aquilo que nós chamamos então a comunicação ou a linguagem não verbal. É tudo aquilo que nós, eu estou aqui a falar convosco e vocês veem que eu falo, mexo as minhas mãos, olho para uns, para outros, para um lado, vocês devem ver a minha expressão, a preocupação que eu tenho de ser clara, que vocês me compreendam. Então, vocês estão a captar tudo o que eu digo através de toda a minha pessoa, não é? Então, isto é a linguagem não verbal. E dizem os técnicos que, a nível da mensagem, só 7% é que faz parte da minha linguagem oral, não é? Eu acho muito pouco, mas é o que dizem os especialistas. Daquilo que nós dizemos, o conteúdo da nossa mensagem, são 7% dentro das nossas palavras. São 38% no tom da nossa voz e 55% em toda a expressão corporal que acompanha a nossa mensagem. Daí a importância de estarmos atentos quando alguém vem ter connosco e tem um problema, que nós possamos ver toda esta linguagem, portanto, que está à sua volta. Senão nós podemos passar ao lado do verdadeiro problema e da verdadeira solução. Para de me provocar, diz esta mulher. E o homem que diz, mas ele nem abre a boca. E ela diz, sim, mas não suporto o tom do teu olhar, nem a expressão do teu silêncio. O silêncio tem uma expressão. Pode-se dizer muita coisa só com o silêncio. Pode ser gentil, pode ser humilhante, pode ser tanta coisa só, portanto, com o silêncio. E o olhar também tem um tom, tem muitos tons. E se nós estivermos atentos ao olhar de alguém, vamos poder captar muita informação só pela expressão, portanto, destas pessoas. E para agravar as coisas, vocês vão ver que se vai ainda baralhar fatores da nossa comunicação, fatores biológicos e psicológicos. Dizem os cientistas também desta área que o cérebro pode produzir 1000 a 2000 palavras por minuto. Imagina, não é? É muito bom, não é? É realmente uma produção muito grande.
expressar essas 1000 palavras que vêm à nossa mente é apenas de 200. Ou seja, a comunicação do nosso cérebro para a nossa boca afunila. E há ali uma espécie de engarrafamento de palavras em que a pessoa que está a comunicar, que está a falar, vai ter que selecionar. Isto é inconsciente, mas a pessoa tem que, nessas 1000 ideias que lhe vêm, 1000 palavras, cada palavra é uma ideia, não é? A pessoa vai ter que selecionar, e vai ter que selecionar com uma certa velocidade, e só vai conseguir selecionar 200. O que faz com que muitas vezes as palavras que nós dizemos não sejam sempre precisamente aquelas que bem veiculam a mensagem que nós queremos transmitir. E por vezes nós mesmos nos espantamos porque é que usamos aquela palavra e não outra palavra, não é? E o outro não compreende bem o que nós dissemos, porque nós não escolhemos as boas palavras. O problema é este, é que nós pensamos muito rápido e falamos muito lentamente. Algumas pessoas falam mais depressa que outras, mas mesmo as que falam depressa, elas realmente não conseguem acompanhar a sua produção, portanto, de palavras, de pensamento. E para agravar esta situação, a nossa capacidade de escutar, reparem, é de quantas palavras? 600. O emissor produz 1000, consegue transmitir 200. E o que escuta pode ouvir 600. O que é que vocês acham que isto vai fazer? Isto vai fazer com que o que escuta despacha, desembucha, fala mais rápido, diz o que tens a dizer. Há uma impaciência, porque realmente quem tem capacidade para escutar 600 e só recebe um débito de 200, sente-se que está a empatar, não é? Que está a perder tempo, não é? Então quer que o outro se explique. Vocês não conhecem estas pessoas, explica-te. E o outro, enfim, faz de tripas coração para se explicar e é difícil. Isto tudo mostra que a comunicação é qualquer coisa de maravilhoso. Deus já fez assim, não é? A nossa mente pode produzir, bem, digamos, 1000 palavras por minuto. Mas Deus quer que nós escolhamos dessas 1000 as mais adequadas para que a nossa comunicação seja uma comunicação mais objetiva, possivelmente que traduza, até mesmo inconscientemente, traduza melhor aquilo, a escolha. Tínhamos que fazer escolha das palavras. Estão a ver? E ao mesmo tempo, aquele que ouve, que aguenta um pouco, não é? Que ouça com calma. Que ouça com calma. Não é? Por acaso Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Falas a 200, mas ouves a 600. Mas tens que ouvir a 200 porque o outro só pode falar a 200. Então há aqui uma decalagem entre aquilo que podemos ouvir e aquilo que ouvimos. Então isto vai fazer o quê? Isto vai fazer com que, quando o outro está a falar, e vocês sabem que isso acontece, já deve ter acontecido convosco, o outro está a falar, vocês o que é que vão geralmente fazendo enquanto escutam? O nosso pensamento, se nós pudéssemos ouvir 200 palavras, são aquelas que o outro pode dizer, nós nem tínhamos tempo para pensar no que é que lhe vamos dizer. Mas assim como fica um resto ainda muito bom de espaço para 400 palavras, o que é que nós fazemos? Começamos a pensar, o outro ainda está a falar e nós já estamos a pensar o que é que lhe vamos dizer, não é? Já estamos a preparar a resposta. E o prepararmos essa resposta impede de ouvirmos o seu problema, porque deixamos de estar focados nele para estarmos focados em nós. Percebem? O quão importante é termos este tempo das 600 palavras que nós podemos ouvir. Então vamos ver o que é que nós podemos fazer. Temos aqui esta, não sei se isto vai andar bem, Lara, vamos ver alguns princípios que devemos empregar na compreensão da informação que recebemos, portanto, do outro. Não se esqueçam, eu estou a falar para vocês que são diretoras dos Ministérios das Mulheres. Estou a falar para vocês como ajudadoras das outras mulheres. Vocês devem estar disponíveis, atentas e preparadas para ouvir, para poder ajudar. É essa missão, portanto, que a Igreja
vos concedeu. Então, o intervalo de tempo é precisamente este tempo de espera das 200 palavras que nós ouvimos e das 600 que nós somos capazes de ouvir. Nós devemos aproveitar este intervalo de tempo, que nos parece que o outro fala, nunca mais se despacha. Nós devemos aproveitar este intervalo de tempo para captarmos toda a informação paralela que nos vem dessa pessoa. É por isso que Deus nos dá esta capacidade de ouvir a 600, porque enquanto o outro fala, captamos as 200 palavras, mas ao mesmo tempo fica um espaço em que nós podemos captar a expressão dos seus olhos, a expressão das suas mãos, tudo aquilo que está relacionado com a pessoa, que acaba por ser também parte da mensagem. Então vamos ver, este intervalo de tempo, este tempo de espera, se eu conseguir ler o que vem a seguir, diz que nós devemos aproveitar este tempo. Sim? Era o slide anterior a este. Sim. Não, aqui faltou um. Este? Sim. Portanto, são realmente alguns princípios que vamos ver agora. O primeiro é como utilizar este tempo de espera, este ato temporal, em que nós ouvimos mais, temos uma capacidade para ouvir mais, do que na realidade nós ouvimos. Então, como é que nós devemos usar este intervalo de tempo? É aqui que a nossa técnica nos está um bocadinho abandonando, não é? Mas, portanto, nós devemos de ouvir as palavras, não é? Que o outro diz, com calma, ouvir as palavras, ouvir quais são as palavras que a pessoa usa. Porquê que ele usa aquelas palavras? Porquê que as usa naquele momento? Quantas repetições há de ideias e de palavras na sua comunicação? Isso pode ser indício traz muita informação. Eu lembro de um casal, meu amigo, que eu acompanhei um pouco, que me pediram ajuda, em que o casal estava completamente em ruptura. E foi a esposa, que era a minha amiga pessoal, que me disse para eu falar com eles sobre o problema deles. Ela queixava-se que o marido há muito tempo que tinha desertado, não a casa, mas o casamento. Eles não comiam mais juntos, eles não se tocavam mais fisicamente, eles tinham realmente uma vida muito separados. E ela suspeitava que ele teria realmente outra pessoa. Enfim, acompanhando, falando com um e com o outro, numa altura eu falava pelo telefone com o marido e a um momento dado eu fazia-lhe uma pergunta e me dizia: mas não será que você está apaixonado por outra pessoa? E aquela pessoa fez um breve espaço de silêncio e depois chamou-me a mim com o nome de uma terceira pessoa. Imagine Antónia. E a minha amiga era Rita. E eu sou Orquelinda. E aquela pessoa, em vez de dizer Orquelinda, quis dizer Orquelinda, mas sim Antónia. Depois voltei a fazer outra vez outra pergunta e eu disse: mas não será que está enamorado de outra pessoa? Isso pode acontecer a qualquer pessoa, em qualquer momento ao longo do percurso. E isso não quer dizer nada. Isso quer apenas dizer que precisa de gerir essa situação. A pessoa fez um silêncio e voltou a repetir o nome dessa terceira pessoa. Fez isto 3 vezes. Bom, vocês podem dizer que pode ter sido, enfim, falha nos seus pensamentos, mas é indício de alguma coisa, não é? Repetir 3 vezes o nome de uma pessoa. Então, estarmos atentos às repetições, estarmos atentos à repetição das palavras, à repetição das ideias, pode indicar-nos qual é a direção, pelo menos, de um determinado problema. Estão a ver? Por isso devemos estar atentos ao que é dito e às repetições, às palavras. Alguém pediu alguma coisa? Então, porque é que a pessoa escolhe um momento para dizer isso? Quando a pessoa baixa a voz, quando uma pessoa vem falar convosco, fala e depois baixa a voz para vos dizer algo, atenção, essa pessoa está a solicitar toda a vossa atenção. Ela baixa a voz
para que vocês sejam totalmente ouvidos. Coração, acolhimento, para acolher aquilo que ela vai dizer. Ela baixa a voz, ela muda de tom, ela quer uma atenção especial. Isto é realmente um indício de que essa pessoa necessita de ser ouvida naquele nível, com aquelas palavras, porque há ali alguma coisa. Quais as palavras que usou nesse momento em que baixou a voz e também a postura que a pessoa tem do seu corpo. Não é? Como é que a pessoa se apresenta fisicamente. Vamos ver. Ela tinha aqui a questão da linguagem corporal. Por exemplo, vocês veem aqui este casal, não é? Este casal. O que é que vocês acham destas duas pessoas? Elas estão realmente em posturas totalmente opostas. Aquele homem que está ali sentado, que atitude é que vocês acham que ele tem de base? Pela maneira como ele está sentado, como ele está como está? Está relaxado, está à vontade. Reparem no casaco dele, está desabotoado. Reparem nas mãos dele, não atrás da cabeça. Ou seja, aquele homem está a dar o peito às malas. Não tem medo. Se ele estudou isto, é capaz de usar isto como estratégia. Mas enfim, se ele está a procurar ajuda, não é? Aquela pessoa que está ali, o peito está aberto, ou seja, aquela pessoa não teme flechas, não teme balas, não é? Ele está completamente à vontade. Reparem para os pés dele, até o pé que ele tem cruzado está completamente relaxado. Reparem na cara dele. A cara dele não tem nenhuma tensão. Poderíamos até dizer que é uma cara balofa, uma cara refletida, sem tensão, não é? Agora vejam, portanto, aquela mulher. Vejam os braços dela. É exatamente o contrário do outro. O outro tem os braços, as mãos cruzadas atrás da cabeça e ela tem as mãos cruzadas onde? À frente, não é? Como se ela se protegesse de alguma coisa. Olha, e as pernas? As pernas estão cruzadas. Ou seja, aquela mulher está totalmente fechada. Aquela mulher está estressada, aquela mulher está insegura, aquela mulher não sabe, enfim, ela não está bem. Olhem para a cara dela, a região da boca, não é? Os músculos faciais dela estão contraídos, não é? Estão algo crispados. Há diferença, portanto, do outro companheiro. Portanto, se nós observarmos todos estes detalhes, nós vamos ver a mensagem que as pessoas nos estão a dar, não é? Por exemplo, nós temos aqui uma série de franqueza, defensiva, avaliação, desconfiança e segurança. Vocês têm isto no vosso manualzinho, portanto, e frustração. Agora, digam lá. Vamos mandar bem. Então, vamos ver uma coisa aqui. Destas características que estão ali indicadas, franqueza, defensiva, são atitudes. Atitude de franqueza, defensiva, de avaliação, desconfiança e segurança, cooperação. Quais são aquelas que vocês dariam ao cavalheiro? Digam lá. O cavalheiro vocês dariam que atitude? Confiança. Mais. Franqueza. Avaliação. Não. A avaliação tem uma atitude mais observadora. Ele não está numa atitude observadora. São estas duas. E agora a senhora? À senhora nós daríamos todas as outras, não é? Portanto, a defensiva, a desconfiança, a insegurança, o nervosismo, a frustração. Portanto, aquela senhora tem no seu rosto e no seu corpo toda esta mensagem. Logo, se estivermos atentos, podemos captar a informação, portanto, que nos vem através da postura. Além deste intervalo, deste hiato temporal,
nós devemos aproveitar para observar todas estas coisas, para compreendermos o outro no seu problema e conseguirmos chegar ao âmago do seu problema. Há algo que nós também temos que ter em conta. Aqui falamos do abismo interpessoal. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a pessoa fala, mas nós que ouvimos também temos os nossos condicionamentos. E o condicionamento, muitas vezes, é um condicionamento que vem do meio. Do meio. Por exemplo, vou dar-vos aqui algumas diferenças culturais. Quando eu falo de submissão, esta palavra não representa o mesmo para todas as pessoas. Quando eu falo de obediência, esta palavra não representa o mesmo para todas as pessoas. Quando eu falo de igualdade, também não. Quando eu falo de liberdade, também não. Ou seja, a nossa cultura veicula valores, ideias que nos condicionam. Atualmente, em Portugal, não sei, às vezes que é assim na Igreja de Queluz, que eu já vi que estão aqui muitas representantes da Igreja de Queluz. Eu estou atualmente na Igreja de Alvalade, há mais de 300 pessoas na Igreja de Alvalade. Nós somos 1/3 portugueses de Portugal, nós somos mais de 1/3 de brasileiros e nós somos mais de 1/3 de africanos. Quero dizer que se eu sou diretora do Ministério da Mulher da Igreja de Alvalade, quando eu falo com uma mulher africana, ou quando eu falo com uma mulher brasileira, ou quando eu falo com uma mulher de um outro país, por exemplo, não temos muitos, não é, dos países do Oriente, nós não queremos dizer as mesmas coisas com as mesmas palavras, ou pelo menos não têm a mesma intensidade. Vocês estão de acordo? Nós temos recebido ultimamente bastantes pessoas de todas estas culturas e apercebemos que nós, os que ouvimos, temos que compreender melhor o que é que isso representa para a cultura, portanto, destas pessoas, para podermos compreendê-las. Portanto, a cultura pode cavar um abismo entre nós e dificultar a compreensão da mensagem. O mesmo é a educação. A educação, os valores. Quando falamos do valor da família na Europa é uma coisa, o valor da família, por exemplo, em Singapura é outra coisa, o valor da família, possivelmente em Holanda, ou no Brasil, ou noutro lugar, é um valor mais denso. Há um maior peso ligado a isso, não é? Quando se fala de dinheiro, pode ser a mesma coisa. Quando se fala de famílias de origem, o peso que devem ter ou não os sogros, a família, por exemplo, eu sei que há culturas, por exemplo, em que os padrinhos têm um peso imenso na vida dos casais. Eu percebi-me recentemente, não é? Que pessoas como os padrinhos têm um peso e você não pode pegar e tirar isso tudo de vocês dos papéis, dizer que isso não é importante. É importante naquela cultura, aquela pessoa tem aqueles valores, não é? E depois as crenças religiosas. Geralmente, quando ouvimos pessoas da nossa igreja, este problema não se põe tanto. Somos da mesma religião, mas a Ruta abrir os olhos e estou a perceber o que ela quer dizer. Nós podemos ter a mesma religião e acontecer como uma senhora que eu conheci que me dizia: eu e o meu marido vamos à mesma igreja, mas não adoramos o mesmo Deus. Ele adora um Deus e eu adoro outro. É verdade. Quando ele se sentava à frente, ela sentava-se atrás. Ou vice-versa. Quando eu tinha os dois no conselho, já sabia que se um estava de acordo, outro estava em desacordo. Tinham a mesma religião, não é? E, portanto, eram bem diferentes na sua vivência. Há crenças, há maneiras de perceber. O religioso pode ser diferente e, portanto, ao ouvirmos o outro, nós temos que ter tudo isto em conta. O que é que as palavras querem dizer para aquela pessoa e naquela cultura. E depois há a questão do temperamento. Um fleumático não é a mesma coisa que um sanguíneo, ou com um melancólico, ou que qual é o outro que falta? Colérico. São maneiras de ver o mundo e de agir nele totalmente diferentes.
diferentes. E são maneiras de perceber o mundo e as pessoas de maneira diferente. Há coisas que realmente podem ser importantes para um e não ser para o outro. Olha ali na questão da educação. Dou-vos um exemplo, que é uma coisa que de vez em quando me toca muito. É que eu vivia num lar em que não havia animais. A minha mãe não é que não gostava de animais, mas trabalhava muito e não tinha tempo para animais, para limpar a sujidade dos animais. Eu fui criada sem animais. Não tenho animais, nem nunca tive também na minha família nuclear. Não tenho animais. De maneira que eu gosto dos animais. Nunca faria mal a um animal. E se ver alguém fazer mal a um animal, eu posso me zangar e tomar medidas para isso. Mas eu tenho muita dificuldade em compreender uma pessoa que entra em depressão porque lhe morreu um cão. E já tenho acompanhado pessoas que, porque lhe morreu um cão, elas ficam na cama, põem o quarto escuro e ninguém as tira de lá e choram todo o tempo. Eu digo, mas é um cão. Para mim é um cão. Apenas um cão. Mas para elas não é isso. Então quero dizer que as nossas vivências podem nos pegar partidas se nós julgamos os outros, ou analisamos os outros, ou percebemos os outros unicamente através das nossas grelhas de interpretação. Temos que estar suficientemente abertos. Parece bem uma mulher africana falar contigo, que tu a ouças o mais possível, tentando perceber o que é que isso quer dizer para ela, na sua cultura. Era isso que Jesus fazia. Isso é, a ajuda centrada na pessoa. Não no próprio, mas na pessoa. E isto é realmente muito, muito importante. As pessoas muitas vezes vêm a nós, nas igrejas, pedindo socorro. Elas estão aflitas, elas têm um problema. Mas acontece que às vezes elas não conseguem dizer esse problema. Não é? Já vimos que isso pode realmente acontecer. Elas não dizem o problema. Somos nós que temos muitas vezes que inferir. Elas dizem, mas não dizem o problema, andam ali à volta, por vezes tentando que nós adivinhemos, e por vezes temos mesmo que adivinhar. Mas vocês podem estar seguras que se na vossa igreja houver alguém que teve uma perda grave e repentina, de uma pessoa querida, de um emprego, de uma situação, que lhe aconteceu uma desgraça, essa pessoa precisa de ajuda. Devem ser vocês a tomar a iniciativa de ir ter com essa pessoa e realmente conversar com essa pessoa. Se a pessoa pode ter um problema de natureza moral, ter sido abandonada, largada, posta de parte, substituída, de certeza que essa pessoa precisa de ajuda. Nem é preciso que ela nos venha pedir ajuda. Se ela vive ao lado da sua realidade, se ela tem uma neurose, a neurose é um problema de natureza psicológica que faz com que a pessoa não veja as coisas dentro da realidade, cria outra realidade. Então nós precisamos de ver se aquela pessoa está dentro de outra realidade, que não realmente aquela que nós podemos compreender. Ou se tem uma crise existencial de estar só, problemas de solidão na igreja, nós vamos encontrar montes de mulheres sozinhas que precisam da nossa ajuda, que precisam que as escutemos, que precisam que falemos com elas. E às vezes elas não nos dizem, temos nós que ir ter com elas. E muitas vezes, quando elas dizem de maneira indireta. Por exemplo, frases como estas podem ser de alguém que precisa de ajuda. Por exemplo, ninguém ouve ninguém nesta igreja. Nunca ouviram dizer isto? Aqui ninguém ouve ninguém. Cada um vai à sua vida. Ou então, ninguém nunca me telefona. Sabem que os pastores sabemos isso, não é? Quantas vezes as pessoas dizem, ninguém nunca me telefona. Às vezes até não é verdade. Mas levam tanto tempo a telefonar que entre um momento e o outro é como se realmente aqueles momentos não tivessem existido, porque são demasiado latos, estão a ver? São demasiado distantes. Vou deixar de participar, não me interessa. Esta igreja. E às vezes elas podem até tomar uma coisa que se chama atitudes provocatórias. Quando nós dizemos e ninguém ouve, quando achamos que ninguém toma conta de nós, ninguém repara em nós, ninguém se interessa em nós, então nós podemos começar, desculpa dizer esta expressão,
a pintar a manta. Sabe o que é pintar a manta? É fazer não importa o quê. Para chamar a atenção, para se fazer notar, para que pelo menos assim pensem em mim e vejam em mim. Então podemos ver mulheres ou jovens com boas roupas desadequadas que se apresentam na igreja, com grandes minissaias, grandes decotes, plenas de montes de maquiagem, de pestecas, de todos esses comportamentos que elas sabem que entrando assim na igreja, o que é que vai acontecer? Toda a gente vai ver. Toda a gente vai ver. Então, elas fazem isso. É uma chamada de socorro, é um pedido de ajuda, mas que não é verbalizado. É manifestado no comportamento destas pessoas. Elas podem ter atitudes desagradáveis. Está quase no fim. Então pronto, aí contar uma história assim já não conta a história. Posso contar a história? Há tempos na igreja onde eu estou, um diácono veio ter comigo e disse-me assim: olha, aquela pessoa, a pessoa foi para a igreja através de mim. Ela já conhecia a igreja do país de onde veio. E depois pegou-se assim a mim e à minha igreja. Então chegou um diácono veio de mim e disse-me assim: olha, aquela pessoa, não vou dizer os nomes, ela fez um escracho à porta da igreja. É melhor que ela não volte. E disse: mas o que é que aconteceu? E fez ele contou. Quando eu liguei a essa pessoa para falar com ele, disse: então, como é que tu fizeste? Porquê é que tu fizeste aquilo que tu fizeste? O que é que tu disseste o que tu disseste? Ela saiu espavorida da igreja, com uma criança pela mão, e ela disse: não gosto desta igreja. Esta igreja é uma igreja de porcaria. E ela disse outra coisa. E foi embora. Quando eu falei com ela, ela disse: olha, eu estava na igreja com o meu neto. Começou a mexer com uma criança, veio a diaconisa e disse-me: não pode estar a fazer ruído, vá lá para cima, onde estão as mães das crianças. Eu peguei no meu neto e fui lá para cima, onde estavam as mães com as crianças, para ouvir, portanto, o culto dia circuito interno. Eu estava lá sentada a falar com o meu neto, que tem 5 anos, estava mexida, deixava aqui os papéis, não é? Vem o diácono lá de cima e diz-me: o seu não pode estar a fazer isto, tem que ir lá para trás. Lá para trás é um sítio onde se assiste ao culto só pelo computador já, onde vai diminuindo de qualidade. Ela foi lá para trás com o neto, mas ela não conseguia ter o neto. O neto fazia ruído. O diácono vai lá atrás e diz: o seu neto não pode estar a fazer ruído. E ela passou-se. Ela deixou chegar e foi embora. E depois disse aquilo à porta da igreja. Mas era uma mulher divorciada, com uma filha com um problema de neurose grave, que tinha como neto, que ela tinha que criar um neto. E como filha adolescente, com todos os problemas de Einstein, era uma mulher sozinha. Ela foi à igreja para ouvir uma palavra, mas porque tinha um neto já, criança, ela teve que ir embora. E depois ela disse tudo aquilo que não devia ter dito, é verdade. Mas na realidade isto traduziu um sentimento de que não era nem aceita, nem acolhida, nem amada, nem tida em conta. E por acaso até pertence a uma igreja que é uma igreja bastante acolhedora. Mas ali realmente passou-se qualquer coisa. As pessoas às vezes estão mal e dizem coisas para dizer: eu estou mal, por favor ajudem-me. Então nós, do Ministério da Mulher, temos de estar atentas a essas pessoas, porque geralmente são mulheres. Geralmente são mulheres e nós devemos estar atentas a essas mulheres. Parece que agora não passou. Então agora vamos apenas ver algumas técnicas específicas para ouvir. Algumas coisas para ouvir bem uma pessoa. Já é tudo isto que nós vimos, usar o tempo de espera, pensar nas nossas diferenças, pensar na linguagem paralela ou não verbal, mas também podemos fazer
qual é o seu problema, então é importante que nós cheguemos lá e nós chegamos lá fazendo perguntas, não é? Vamos lhe perguntando sobre o que aconteceu, vamos vendo o que é que elas pensam disso, vamos pouco a pouco entrando mais a fundo no problema, porque na superfície ele não é bem aquilo que nós vemos, não é? Então fazer as perguntas certas e depois não fazer perguntas por curiosidade. Não se esqueçam que a ajuda é centrada na pessoa, no interesse do outro, não o meu. Eu não tenho que saber coisas que não têm que ver com o problema daquela pessoa para ajudar. Não posso ser curiosa. Mulheres do Ministério da Mulher nas igrejas, por favor, não sejam curiosas. Porque quando nós somos muito curiosas, temos geralmente a outra face dessa medalha, sabem qual é? É o partilhar com os outros. Quando és muito curiosa, geralmente tens tendência a contar aquilo que ouves. Isso é muito mau. Para o ajudador, isso é muito mau. Não temos que saber o que as pessoas não querem dizer. Temos apenas que saber o suficiente, fazendo perguntas sobre o problema que elas têm. Estão a ver? E depois, não ter medo do silêncio. Por acaso, eu devo dizer-vos uma coisa. Eu tenho um bocadinho de problema ou seja, eu ouço, respeito o silêncio, mas se o silêncio é grande demais, eu me incomodo. Como se eu tivesse receio ou que a pessoa não me estivesse a compreender. Temos que ter paciência. Deixar que a pessoa pense, que a pessoa chore, que a pessoa realmente se vá manifestar. Temos outra coisa importante, é conferir os sentimentos. As pessoas vêm a nós, estão tristes, ou estão contentes, felizes, ou estão furiosas, ou estão cheias de medo, de ansiedade, de temor. E é muito importante que nós possamos acolher as emoções que a pessoa tem. Às vezes, quando uma pessoa está com medo, o que é que nós temos tendência a dizer? Pois, não tenhas medo. E vocês acham que isso faz efeito, que a pessoa deixa de ter medo porque nós dissemos para ela não ter medo? Ou quando uma pessoa está furiosa e nós dizemos, ponha-se assim, não vale a pena. Vocês acham que a pessoa deixa de estar assim porque nós dizemos para não estar assim? É muito mais útil, reparar na emoção que a pessoa apresenta, a raiva, a tristeza, a alegria, medo, a frustração, o que quer que seja, e dizermos à pessoa, tu estás assim. Ou seja, a pessoa não verbaliza a emoção, ela não diz, eu estou com medo. Mas nós podemos dizer, vejo que estás com ansiedade ou que estás com medo. A pessoa sente-se acolhida, sente que está a ser ouvida, para além daquilo que está a dizer. Nós vemos a emoção, portanto, no seu rosto. É importante para que as pessoas se sintam ouvidas. É isto que se chama a escuta ativa. Eu penso que o ano que vem, na segunda formação, se falará disto de uma maneira mais elementar, mas a escuta ativa é uma escuta em que, reparem, todos os sentidos se encontram mobilizados. Os ouvidos, os olhos e o coração, tentando ir ao encontro das emoções e dos sentimentos escondidos por detrás das palavras. Isto é que é uma verdadeira escuta. Não escutamos apenas as palavras, escutamos a pessoa. A ajuda é centrada na pessoa. Portanto, como todo é importante fazermos isso. Claro que isto implica parafrasear o que o outro diz, dizermos por nossas palavras o que o outro diz para que ele sinta que realmente compreendemos, refletir os tais sentimentos e emoções e depois resumir o que o outro disse, mostrando-nos assim que apanhamos o essencial. Isso é muito bom para que o outro se sinta. Eu não vou passar isto porque eu penso que o pastor Daniel Bastos falará disto da resolução dos conflitos, das mensagens dele. Não vou falar porque eu já gastei o meu tempo e eu gostaria de fazer agora. Vocês perceberam tudo o que nós dissemos aqui? É prático. Nós não conseguimos fazer isto só porque ouvimos agora, vocês não vão conseguir fazer isto. Por isso é que eu disse que é bom ouvir muitas vezes. Mas vocês precisam de pensar nisto para poder depois pôr isto em prática.
Portanto, eu vou terminar a minha apresentação fazendo... Diga. Eu queria fazer duas perguntas. Sim. A primeira, quando você contou a história da senhora, né, que estava com a criança. Tá bom. Aí a senhora falou sobre a atitude no caso dela. No caso dele, já, ele também poderia não estar muito legal, né, eu acho, porque foi o tempo todo só indagando em vez de tentar ajudar ela a acalmar a criança, né? É verdade. Portanto, nós temos que ter em conta todo o contexto, não é? Mas pronto, no caso, ele não estava numa situação de crise como ela estava. Portanto, ele também não foi incorreto com ela, ele cumpriu-se no ministério de diácono. A igreja não foi incorreta, só que não houve possivelmente alguém com capacidade de escutar naquele momento. Alguém que pudesse pegar no seu netinho. Isso é que era o nosso Alguém que pudesse pegar no seu netinho, cuidá-lo para ela ouvir a palavra que ela estava a precisar. Há de haver, irmã. Há de haver sempre uma maneira de ajudarmos estas pessoas. Saibam uma coisa, nós não podemos resolver os problemas das pessoas. São elas que têm que resolver. Mas nós ajudamos. Damos-lhe condições para que elas consigam chegar lá. E às vezes não somos capazes. E às vezes a única coisa que nós temos que fazer é orientá-las para pessoas mais técnicas que tenham estudado e que saibam como orientar pessoas que estão passando por momentos difíceis. Mas, entretanto, se nós estivermos lá para acolher, para ouvir e para ajudar, nós somos um trampolim que permitiu que a pessoa depois fosse mais. E é o que se espera de vocês nas igrejas. Vocês não são terapeutas nem psicólogas, mas vocês são pessoas em quem as mulheres têm confiança e que podem ter convosco. Vocês podem ter este papel de facilitador. Bom? E a outra pergunta é assim: quando uma pessoa está com um problema e ela vem até você para conversar, e às vezes dá a impressão que ela quer que você fale algo que vai dar um norte para ela, né? E como que a gente reage nessa situação quando você não sabe o que falar para a pessoa? É sempre bom perguntar o que é que ela pensa que pode fazer. Mesmo dizermos que às vezes as pessoas buscam que nós resolvemos o problema. Um dos problemas dos psicólogos é esse, né? As pessoas pensam que o psicólogo vão ao médico, o médico passa uns comprimidos e ficam bem. E o psicólogo diz ali umas quantas palavras e elas ficam bem. Não, o acompanhamento é sempre levar a pessoa a assumir o seu problema, a analisá-lo e a encontrar respostas para ele. Exatamente, é ela mesma que deve encontrar. Claro que nós acompanhamos, ajudamos a pensar, mais do que dizermos o que as pessoas devem ou não devem fazer. Então, agora eu vou terminar a minha apresentação com... desculpe. A minha questão é quando a irmã falou com relação às interferências que surgem às vezes das diferenças culturais. Por exemplo, o Ministério da Mulher, na realidade que eu venho, pelo fato de procuram aproximar-se o máximo das mulheres, mas não é só no contexto da igreja. Por exemplo, as visitações, controlar a irmã que não aparece, e às vezes a irmã tem aquela fraqueza, já não vem à igreja, ou uma situação ou outra que ocorreu. Às vezes no telefone ela nem fala, limita-se a falar pouco, quase nem diz nada. E a igreja às vezes se motiva, as mulheres vão até lá, conversam e acabam fazendo um momento com ela. Mas essa realidade, no caso, pelo aquilo que eu vejo, na realidade daqui, muitas das vezes, eu não sei se eu vou pegar para dizer que não se faz, mas não é o que eu vejo. E o receio que se tem de se poder ir à casa das pessoas. Eu sinto isso, não é e pode ser que eu esteja enganada, não é? E pronto, às vezes eu na igreja, eu cheguei aqui. O primeiro momento que eu cheguei aqui ontem, se calhar estava mais reservada. À medida que eu vou convivendo com a pessoa, vou conversando, vou falando, vou interagindo, fora de um contexto muito assim formal, que a igreja acaba sendo um contexto formal, dar-nos abertura para determinadas situações, até que a gente vai falar, a pessoa se abre, falar e muita coisa faz. E o que eu noto às vezes não é isso que se pode as pessoas estão cansadas, têm outras coisas para fazer, e se a gente disser, olha, vamos acalmar
casa da fulana, às vezes até a pessoa pode dizer, olha, não, eu não estou, não vou estar, pode até fugir ou dizer, não quero receber. E entretanto, como é que se pode agir numa situação mais ou menos como Eu só vos posso dizer uma coisa. Isso pode também ser uma questão cultural. Eu penso que vocês em África são muito mais íntimos e próximos uns dos outros, conversam muito mais sobre as vossas vidas e vão mais facilmente às casas umas das outras. Aqui na Europa, a nossa cultura é uma cultura de distanciamento, de isolamento, em que as pessoas não vão facilmente à casa umas das outras, nem as pessoas gostam que nos apresentemos em casa. Nós, para irmos a casa, temos de telefonar e marcar um momento. Eu costumo dizer, eu tenho saudades, quando eu era jovem, não havia telefones e os jovens da minha igreja caíam todos em casa ao sábado à tarde e eu ficava feliz. Hoje já ninguém faz isso. Não é? Nós mandamos um mail ou um telefonema porque os outros têm que saber que nós vamos. Olha, uma questão cultural. As irmãs têm que saber, é assim, tem que dizer, não for uma casa de uma europeia sem dizer nada e se apresentar à porta, ela no mínimo pode ficar espantada, não é? Pode ficar espantada. Agora, há uma coisa que a irmã pode fazer, vocês podem ser os radares de Deus. Os radares é aquelas que olham, que observam. Aquela pessoa já não é há tanto tempo, aquela pessoa, a outra, porque será que está vendo? E nós temos o telefone, e isso realmente o telefone é sempre bem-vindo e podemos usar. Então aí podemos ver se há abertura para uma visita. É um trabalho um bocadinho mais difícil, mas continua a ser feito aqui também na Europa. Está bem? A irmã tem que se adaptar a esta mentalidade daqui. Sobretudo com as pessoas daqui. É dos tais fatores que a irmã falou da questão da linguagem e as interferências que existem. Exato. E da questão do local. De gerirmos e ouvirmos as pessoas. Muito bem, então eu agora, Cris, não há nos papéis, eu gostava que cada pessoa tivesse um papel para poder escrever. Eu e a Nathalie vamos fazer um sketch. São muito boas atrizes. Vamos fazer um sketch. É uma folha grande? Não, uma pequena. Vamos fazer um sketch. Nós vamos fazer 4 tipos de escuta e de comunicação. Vocês vão ouvir cada uma, vão indicar o que é que está errado naquela comunicação. Não na comunicação de quem fala, mas de quem ouve. Porque, como vocês veem, nós aqui tratamos sobretudo de vocês como ouvintes. Então, eu e ela vamos fazer 4 comunicações diferentes. Vocês tomem nota do que é que estava errado e qual é aquela comunicação que vos parece que é a mais eficaz. Está bem? Depois de tudo aquilo que nós aqui falamos. É um exercício porque vai mostrar se vocês pescaram realmente o essencial do que é dito. Portanto, ela é a Nathalie, vai funcionar como Nathalie, eu vou funcionar como uma amiga dela que me chama Rita, tá bom? E ela tem um problema, ela vai-me pôr esse problema. E pela maneira como eu vou reagir, vocês vão dizer se está bem ou se está mal. Mas nós, como eu não tenho memória, e já que tenho os papéis tarde a ela, nós vamos ter que ler, também não sei de cor. Então eu vou fazer-me acompanhar dos meus cartas. Então vamos lá. Faltou? É para escrever uma falta aí. Podemos entrar em cena? Todos têm caneta? Já podem?
Peço desculpa porque eu devia ter dito que era necessário este Natal. Quem mais quer caneta? É na select. Na cartinha com a saltarica, está bem? Mais alguém? Ok. Olá, Natália, como estás? Olá, Rita. Olha, não estou muito bem. Oh, anda cá e conta. Olha, zanguei-me com a minha mãe. Muito bem, estás com um ar tão triste. As mães, às vezes, podem ser bem chatas e tiram-nos a paciência. Pois, mas é que eu chamei-lhe sabichona e disse que ela sabia tudo como as bruxas. E ela ficou magoada comigo. Então, também não estavas nos teus dias. Todos nós podemos ter dias maus. Mas olha, queres que eu fale com a tua mãe? Ai, não sei. Não te preocupes, eu sou amiga da tua mãe. Eu posso falar com ela sobre isto. Todos nós temos dias maus. Eu vou falar com ela sobre isso. Não te preocupes, eu sou amiga da tua mãe, eu vou falar com ela, ela vai compreender que todos erramos. E que, apesar de tudo, és uma filha espetacular. Eu vou falar com ela. Olá, Natália, como estás? Olá, Rita. Olha, não estou muito bem. Pareces-me desanimada. O que é que te aconteceu? Zanguei-me com a minha mãe. Zangamos com as mães o tempo todo, a vida toda. Pois, mas é que eu chamei-lhe sabichona e disse que ela sabia tudo como as bruxas. Ela ficou magoada. Para que te preocupares assim? As zangas entre mãe e filha não duram um dia. Portanto, não te preocupes. Mas ela ficou mesmo muito magoada. Deixa lá. Não foi assim tão grave. Vai passar depressa. Amanhã já não se lembra. Olha, sabes uma coisa? Eu passei há pouco pelas vitrinas da Zara e vi lá uns vestidos lindos de mulher. A preço de cortar o couro. Dá vontade de comprar toda a loja. Queres passar por lá comigo? Está lá um que te vai ficar a matar. Sim, bora lá então. Olá, Natália, como estás? Olá, Rita. Eu não estou nada bem. Não estou mesmo nada bem. Zanguei-me com a minha mãe. Zangaste-te com a tua mãe? A tua mãe? Eu acho que ela é a pessoa mais maravilhosa que eu conheço. Sensível, inteligente, maravilhosa. Pois, e o pior é que eu chamei-lhe sabichona e disse que ela sabia tudo como as bruxas. Ousaste chamar bruxa a tua mãe? Uma mãe como a tua? Não se tratam assim os pais, não. Desculpa lá. Lembra-te que o 5º mandamento dos 10 mandamentos manda-nos respeitar e honrar os pais. Pois é, sinto-me tão mal. Eu não sei se eu ousaria fazer uma coisa dessas. Às vezes somos mesmo ingratos com os nossos pais. Somos pecadores. Sinto-me muito horrível. Penso que deve pedir-lhe perdão agora mesmo. E tudo se arranjar.
Vejo que estás triste e preocupada. O que aconteceu? Achas que posso ajudar? Zanguei-me com a minha mãe. E foi grave a zanga? Sim, foi grave. Eu chamei-lhe sabichona e disse que ela sabia tudo como as bruxas. Ela ficou magoada. E o que é que ela te respondeu? Ela disse-me que eu era uma ingrata e que ela estava apenas a tentar alertar-me sobre a minha relação com o João, que é o meu marido. Ela diz que ele de certeza que não gosta da maneira como eu me apresento em público e que eu devia analisar a minha aparência e ter mais cuidado e pudor na maneira como me visto. Ela diz que eu sou muito chamativa. E o que é que tu pensas disso? Sim, talvez eu seja demasiado exuberante, mas é para ver se o João olha para mim, porque é só trabalho e é como se eu não existisse. E tu sentes que ele não te ama? Pelo menos parece que não me ama. Sentes-te abandonada e frustrada? Sim, sinto. E não encontras outra maneira de lhe chamares a atenção e de lhe dizeres o quanto tu precisas da sua presença e do seu carinho? Eu estava a ver se ele entendia, se ele percebia, mas pelos vistos não. E o que achas que podes fazer? Não sei, se calhar o melhor talvez seja falar com ele diretamente e abertamente. Achas que vai resultar? Não sei, mas vou tentar. E com a tua mãe? Com a minha mãe, olha, vou-lhe pedir desculpa e vou-lhe dizer que ela me dê conselhos também só quando eu nos pedir, porque afinal eu já sou adulta e eu quero que ela me veja como tal. Pronto, então agora vocês vão dizer qual vos parece que foi uma comunicação que ajudou, que desbloqueou e que levou a alguma resolução, a alguma mudança, a alguma tentativa. Qual foi a comunicação que te ajuda? O que é que a primeira tinha de negativo? Lembram-se da primeira? Ela quis saber tudo o que tinha acontecido, acham? Que foi a primeira que ela realmente disse. Diz, Virginia? Não ouviu o suficiente, não foi o mais. E ela não viu o suficiente porquê? Diz. Foi uma atitude, exatamente, foi uma atitude um pouco o quê? Nós temos muita tendência a fazer quando vemos alguém a sofrimento. É uma atitude paternalista. É procurarmos fazer o que as pessoas devem fazer. Deixa que eu vou falar com a tua mãe. Não é? Queres que eu fale com ela sobre isso? Sim, eu sou amiga dela e eu vou fazer. Isto é errado. Não temos que tomar as decisões pelas pessoas. Nem fazer, nem dizer o que elas devem fazer e menos ainda fazer no lugar delas. Diga. Sim. É que na primeira, por exemplo, ela concordou que as mães às vezes são chatas mesmo. Isso mesmo assim. Mas isso é uma tentativa de quê? Ela deveria ter feito a coisa com ela mesmo na penúltima, fazer ela cair na viagem. Ou seja, ela dá razão a quem? A menina, primeiro deu a E nós não podemos dar razão a ninguém. Está bem? Nós não podemos dar razão, não podemos tomar partido. Nós estamos ali para ajudar a pensar, para ouvir e ajudar a pensar. Quando a gente toma partido, a gente pode expressar mais É exatamente. A segunda, sim. Quando nós tomamos partido, nós nos tornamos parte do problema. Exatamente. Exatamente. Acabamos por fazer parte do problema, não é? Fazemos depois um triângulo, a pessoa, o seu problema e nós. Depois, o segundo é aquela pessoa que também diz, não te preocupes, as zangas nisso não dura tempo nenhum, essa não tem importância. Olha, vamos mas é ver nos vestidos giros que estão ali a um preço. Que atitude é esta? Eu acho que ela desviou o problema para o outro lado. Ela simplesmente negou
nós também temos tendência a fazer isso, para não vermos as pessoas sofrer, para elas não se sentirem mal. Deixa lá, a zangue entre mãe e filha só dura um dia, isso vai passar. Anda, vamos fazer assim qualquer coisa, portanto, mais interessante. Foi isto. Isto também está errado, não é? E vocês acham que nós devemos dar uma atitude de valor moral? Porque depois também temos aqui um outro, não é? Que é aquela que diz: ousaste fazer isso à tua mãe? A tua mãe, que é uma pessoa espetacular. É atitude acusatória, moralizadora. Não devias ter feito, isso não se faz, isso é contra a lei de Deus. Quem faz isso, não estão a ver, é uma atitude moralizadora. Também não, isso é uma má escuta. Porque, como vocês viram, nenhuma destas atitudes levou, nenhuma destas três pessoas soube qual era o verdadeiro problema da Nathalie. Ela nunca pôde dizer. Uma desdramatizou, outra desvalorizou, outra moralizou. E o que fez cortar o discurso. Ela não pôde dizer qual era o seu problema. Porque o seu verdadeiro problema era a sua mãe. Era o seu marido. A mãe criticou um comportamento que era já ele mesmo revelação de um outro problema mais profundo. O facto dela se vestir de maneira desadequada era um chamado para a solução de um outro problema por parte do marido. Então eu penso que esta última realmente foi a que melhor conseguiu isso, sem desvalorizar, sem tomar o lugar da pessoa, sem culpabilizar. O que é que ela fez apenas? Ouviu, perguntou: o que é que tu pensas? A pessoa pensou, chegou a uma conclusão. Será boa? Ela vai experimentar, não sabe se é boa a solução, mas vai experimentar. E se aquela solução não resultar, ela vai experimentar outra. Não é? Mas isto é uma ajuda à pessoa conseguir ela mesma analisar os seus problemas e encontrar respostas. Diga, irmã. Nesse caso que você não está, é dentro do casamento, pode? Por exemplo, se meu marido ele fez, sei lá, brigou com o patrão dele, certo? E por algum motivo. E aí ele vem contar isso pra mim. Eu devo usar a mesma. É igualzinho. Igualzinho. Ele vai falar, mas você me deu uma solução. É igual que o seu marido zangou com o patrão. É igual que o seu filho que partiu o carrinho comigo e tem um problema na escola. Você vai sempre questionar, receber a emoção que ele tem, perguntar-lhe o que aconteceu, qual é o seu medo e o que é que ele acha daquilo que ele fez e o que é que ele acha que pode fazer. Sim. Nessa conversa, por exemplo, imaginemos que a pessoa, nós perguntamos o que é que tu achas, e tu achas que uma coisa completamente errada. Nós, se calhar, devemos fazer mais perguntas e conduzirmos a pensar para que ela compreenda. Sim, sempre. Porque nós podemos fazer a pessoa está aí no caminho completamente, não está a perceber que está errada. Eu penso que nós temos que haver uma condição, sempre fazer o outro pensar. Sempre fazer o outro pensar. Por exemplo, acho muito importante quando a amiga diz à Nathalie, quando ela diz: a minha mãe acusa-me de usar roupas indecentes e de me pintar e ter um comportamento chamativo. A amiga não diz nem que está bem nem que está mal, diz apenas: o que é que tu achas disso? Mas imaginemos que ela dizia: eu acho ótimo. Achas ótimo? Ela precisava de Sim, achas ótimo. Então porquê é que tu pensas que a tua mãe tem este comportamento? Nós não damos nenhum juízo de valor, está bem, está mal, mas levamos realmente a pessoa a pensar. Vamos questionar, sem curiosidade pessoal, mas sempre levando a pessoa a pensar, a questionar-se. Às vezes conseguimos melhores do que outras. Isto que nós fizemos aqui é uma coisa muito abreviada, não é? Quando é um problema grande, leva mais tempo a resolver. Mas o método, estão a ver, o método é o mesmo. É ouvir, questionar, não aconselhar,
desdramatizar, não desvalorizar, não moralizar e levar a pessoa a casa. Isso às vezes é que os próprios filhos, a educação, nós muitas vezes pode levar a chegar ao poço, também temos que perceber assim. Isto é para todos, como eu disse àquela irmã, é para o marido, é para o filho, é para o vizinho, é para o colega de trabalho, porque é uma comunicação, é uma escuta sem juízo de valor. O outro nunca se sente acusado, nunca tem comportamentos de defesa. Estão a ver? Os 10 primeiros casos criaram um comportamento de bloqueio. Ela não conseguiu dizer mais nada. Diga, irmã. Quando a mulher vem ter connosco, com uma igreja pré-concebida, não é? Ela tem certeza daquilo que quer e vem ter connosco como se estivesse procurando uma aprovação. E nós devemos ter claridade. O que ela quer fazer, ou o que quer fazer é muito grave. E qual é que é o nosso comportamento? O que nós devemos dizer? Questionar. Questionar. Qual é o porquê? Porque é que a pessoa faz isso? Depois, a certificarmos se a motivação é mesmo essa, porque às vezes há motivações por detrás, não é? Mas temos que, por isso eu digo, temos que escutar para além daquilo, portanto, que é dito. Às vezes isso pode levar tempo, podemos não resolver isso, também não temos de ter pressa em resolver o assunto. Já vos disse, não somos nós que resolvemos, é a pessoa. Nós ouvimos, dizemos, olha, podemos continuar esta conversa num outro momento. Não é? E vamos continuar e vamos até percebermos nós também com a pessoa toda a sua problemática. Sim, mas há situações que fazem assim. Por isso que eu não gosto de falar contigo. Tu és sempre contra. Pois, mas por isso mesmo é do contra. Repare que eu aqui não fui do contra com a Natália. Fui levando de pergunta em pergunta, questionando o que é que pensas, o que é que a tua mãe pensou, porque é que ela fez isso, e vamos chegando sempre mais perto da questão. Às vezes não conseguimos. Eu gostava de terminar dizendo isto: vocês não são psicólogas, não é? Se vocês encontram casos bicudos e complicados, vocês têm que encaminhar as pessoas para quem tenha melhores recursos, mas não dizer a ninguém. O sigilo é absolutamente indispensável. Se vocês querem ser mulheres eficazes no departamento das mulheres, vocês têm que ser bocas cozidas, mudas, tem que ficar entre vocês e a pessoa sempre. Se a pessoa quiser contar, é problema dela. Vocês são um saco que se fecha. Tá bom? Mas é isso, a Graça disse, manda para o pastor, a gente não pode mandar para o pastor. Pode, claro. Pode mandar para um conselheiro. Diz assim, olha, talvez o pastor que tem uma formação em terapia possa mais facilmente. Por sua vez o pastor, se a coisa se for muito encrencada, Passa por. ele passa para um psicólogo. Vai para o psicólogo e o psicólogo pode dizer assim, eu acho que você precisa de um psiquiatra. Vai passando. Mas a maior parte das coisas vocês podem fazer. Penso que poderíamos continuar a conversar sobre isso, mas o pastor está aqui com o programa dele, que eu também acho que é muito interessante. Muito obrigada pela vossa atenção. O Senhor vos ajude nesse ministério, um ministério de ajuda muito